O tema desse podcast aqui é justamente tratando sobre a questão da contação de histórias como ferramenta didática pedagógica em sala de aula, onde o professor, interagindo com as crianças, né, com o estudando, que é o objeto principal desse processo, tá? Então, todas a ferramenta pedagógica, didática pedagógica de contar histórias em sala de aula, eu estou aqui com a professora Cláudia Ciocari, onde ela vai nos dar o seu parecer, dentro da sua linguagem, como isso tem a sua potencialização em sala de aula. A primeira pergunta que eu gostaria de dirigir à professora é: professora, você acha importante a contação de histórias da educação básica no ensino infantil? Com certeza, professor Mário. A contação de história na educação infantil é baseada em experiências de curso, de uma outra graduação, dá para notar que a criança, né, da educação básica, ela te dá um feedback em relação à contação de histórias. Porque elas riem, às vezes elas têm medo, às vezes elas contam histórias que elas já conhecem, aí o outro colega também vai lá e conta a mesma história, só que do jeito que ele vê. Então dá para ver que cada um usa a sua imaginação e a sua interpretação de acordo com aquilo que está ouvindo no momento. Claro que a educação básica, ela contempla, né, o 0 a 5 anos. Então, eu estou falando da contação de história de crianças que já conseguem expressar e entender. A criança de 0 anos, tu pode até contar histórias, mas tu conta usando figuras, também para D5, não estou excluindo isso, mas para D0, né, a 2, 3 anos, 3 anos eles ainda usam imaginação, mas 2 anos é meio complicado ainda, né? Então tem que, de repente, simular algo que aí tiver ação, né? Se eles gostam, por exemplo, da veste do coelhinho da Páscoa, ou se eles têm medo da veste do Papai Noel, enfim, né? A criança não verbal, de alguma maneira, ela vai fazer uma comunicação com o professor. Perfeito. Professora, na sua leitura também, continuando com a aplicabilidade da questão da contação de histórias como ferramenta de apoio em sala de aula, no sentido de estimular a linguagem, a imaginação, enfim, todos esses elementos assim, que estão diretamente ligados na construção vocabular dessas crianças. Na sua leitura, como a família pode contribuir, tá, na contação de histórias, como essa ferramenta, no ensino fundamental? No ensino fundamental, professor, que faz parte da educação básica, só que ele vai do 6º ao 9º ano, né? Não, desculpa. Os anos iniciais, né, do ensino fundamental vai do 1º ao 5º ano, né? Então, começa com 6, com 10 anos. Vamos falar, assim, de crianças que estão, né, na idade certa, no ano certo. Bom, a contação da história nessa idade, até os 9 anos, também por experiência, é interessante, assim. Eles depende da prática também do professor, né? A gente não pode generalizar. Eu vou falar da minha prática,
Claro. Claro, com certeza. Usando a sua experiência em sala de aula justamente para contextualizar esse momento dessa Exatamente. ferramenta. Perfeito. Exatamente, professor, essa é a intenção. Então, assim, para eles do quinto, né, do primeiro ao quinto ano, eu, por exemplo, puxo pela curiosidade. Estou falando tal coisa e daqui a pouco eu entro numa história que eu gostei muito. Então, eu não digo que é uma história, né? Eu faço um rodeio e até chegar a um determinado ponto e eu digo, pai, tem esse livro na nossa biblioteca. E aí fica aquela coisa, né? Ai, professora, vamos lá. Ótimo, a hora da biblioteca. E ela já estava no planejamento. Então, quer dizer, deu certo. Poderia não dar no meu planejamento daquele dia. Poderia não dar. Mas nesse caso, sempre tem um resultado, né? Porque eu usei da curiosidade. Aí nós fomos, cada um foi lá, pegou. Claro que não tinha para toda a turma, mas eu disse, pode pegar qualquer outro tipo de livro, que a gente também quer saber. Então foi muito dinâmica. A aula durou mais tempo do que eu queria, mas foi assim, 100% proveitoso. Perfeito, perfeito. Continuando dentro desse mesmo debate, desse mesmo contexto aí, desse contexto, tá? De que forma a senhora vê a contação de história agora no ensino médio? Por favor. Bom, que a gente chama, não é, tá, ensino médio é complicado. Na sua leitura, por que a senhora diria que é complicado no ensino médio, tendo esse diferencial comparando com a educação básica e no ensino fundamental? Bom, por quê? Porque no ensino, no ensino médio, né? Eles geralmente os professores, né, dão livros que vão cair lá no vestibular, né, no Enem, etc. O que eles fazem? Eles não leem, eles pedem resumos. Então, eles leem resumos. Por que eu digo isso? Porque eu pesquisei e vejo em ferramentas da internet, onde o aluno pergunta e as pessoas colocam. Inclusive, eu vi um aluno, agora, nessa época de pandemia, né, no Brain, pedindo o resumo de um livro de literatura que era acho que era Lusíadas. Era, Lusíadas. Então, ele estava pedindo um resumo. Quer dizer, ele não leu. Ele não leu. E assim, por exemplo, na sua leitura, assim, por exemplo, pelo fato de estar lidando com uma faixa etária. Como o senhor perguntou, essa faixa etária do ensino, desculpa interromper, Tranquilo. mas essa faixa etária do ensino médio, eles ainda estão na adolescência, né? Pega lá os 17 anos, 16 anos, e o aluno com 17 anos já está, né, fazendo vestibular ou não, um técnico, mas não interessa, e já está terminando. Sim. Então, claro que os professores se preocupam com isso, com coisas que eles vão precisar para fazer um vestibular ou um Enem. É importante a literatura? Muito, muito. Mas eu, por exemplo, né, falando da minha experiência também anterior, eu trabalhei no ensino médio literatura usando pessoas caracterizadas dos personagens dos autores dos livros. Posso interpretar, então, que a senhora utilizou, assim, a ferramenta do teatro em sala de aula para contextualizar todo aquele universo. Teatro,
a roupa chama muita atenção, o penteado. Uhum. Então, isso é muito legal, né? As mulheres pudicas, né? A forma de sentar, a submissão. Então, nossa, isso trouxe assim, um entendimento muito relevante para a literatura, né? A literatura contemporânea, a literatura lá na Idade Média, enfim, né? As variadas literaturas que temos. Perfeito. Perfeito. Professora, a gente agradece a sua contribuição, a sua valiosa contribuição nesse trabalho acadêmico que trata sobre a contação de histórias. E agora, chegando no finalzinho da nossa entrevista aqui, se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa, sinta-se completamente à vontade. Nós agradecemos de coração a, o seu tempo e a sua dedicação nessa pesquisa que com certeza só acrescenta no mundo acadêmico. E a gente deixa agora a senhora completamente à vontade para acrescentar qualquer coisa que a senhora queira endossar nesse conteúdo, por favor. Muito obrigada, professor, pelo espaço. Bom, eu quero complementar, porque eu falei, né, da educação básica, né, a educação infantil, falei dos anos iniciais e não falei dos anos finais, né, que contempla, professor, do sexto ao nono ano. E a contação de história para essas crianças, né, para esses alunos, enfim, tem que ser também lúdica. Por incrível que pareça, ela não vem por obrigação. Ela vem por ser lúdica. Então, é aquela coisa. Claro que não são livrinhos mais de historinhas, né? E nem livros de literatura com palavras muito rebuscadas. Tem que ser livros mais leves, digamos, por exemplo, O Mundo de Sofia, para a idade deles, né? Uhum. Um Machado de Assis, que dá perfeitamente para eles, porque a linguagem do Machado, mesmo que seja rebuscada, dá para fazer uma contextualização. Dá para fazer um trabalho bonito. Dá. Com certeza. Então, com eles também tem que ser lúdico, mas uma forma diferente de trabalhar, né? A contação da história. E eles também, claro, com certeza, né? Eles já têm essa capacidade de fazer a sua própria produção, né? Para que a gente faça, quem saiba, uma literatura aí de cordel. Perfeito. Tá? E com isso, professor, eu finalizo dizendo o quão é importante o ler. Perfeito. Quando se sabe ler. Concordando em gênero, número e grau, com certeza. Quando se sabe ler, se sabe quase tudo, porque a gente viaja para muitos países, para muitos lugares, conhece muita gente. Com certeza. E viaja no tempo, né? Tanto certeza. futuro quanto presente e passado, enfim. E o papel da família, né? Neste caso, que é bem complicado, porque nós vivemos num país muito heterogêneo, onde tem pais que têm hábito de ler muito, tem pais que têm hábito de ler pouco, e tem pais que têm hábito de ler nada. E a criança, isso já é uma investigação, já é publicado cientificamente, professor, que a criança, ela imita os pais. Com certeza. Tudo. Em tudo. Então, se ela vê pai lendo, ela também quer. E isso eu posso falar porque aconteceu comigo. Né? Eu vivia com o livro na mão, consequentemente. Eu tenho filhas que devoram livros. Então, o papel na família é muito importante, mas tem famílias que nem livros têm em casa. Perfeito.
Então é isso, professor. Tá. Obrigada. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. A gente agradece a sua contribuição, o seu tempo e, enfim, toda a sua dedicação nesse trabalho acadêmico, tá? Que nós esperamos que venha a contribuir com a comunidade acadêmica que se debruça sobre esse tema, que é a contação de história. Muitíssimo obrigado e sucesso. Muito obrigada, professor. Espero ter ajudado nas expectativas. Com certeza, com certeza. Muito obrigado também, professor. Muito obrigado. Okay? E aqui a gente encerra a nossa entrevista com esse tema maravilhoso que é a contação de histórias. Muito obrigado e sucesso a todos.